A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, querida igreja. Estamos mais uma vez aqui, nesta manhã de domingo, em mais um EBD na casa de vocês. Graças a Deus, Deus tem nos oportunizado estar em todos os lares da nossa Irmandade e que nós podemos, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, mais uma vez, poder ensinar e trazer o ensino que vem do Pai. Meus irmãos, que nós oremos nesta manhã. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos pela tua presença. Conduz, Pai Santo, esta aula, para que seja para a honra e glória do teu nome, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, a lição deste trimestre, a revista deste trimestre, ela está voltada para os atributos de Deus. E a lição de hoje, do dia 11, é exatamente com o título Conhecendo os Atributos de Deus, a lição de número 2 da revista. O texto de referência, meus irmãos, está lá em Salmo 139, versículos 6 a 8. E depois, em comum acordo, está também no livro de Romanos, capítulo 11, versículos 34 a 36. E assim diz a palavra do Senhor, em Salmo 139. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde mirei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Agora em Romanos, meus irmãos, 34. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, pois a ele eternamente. Amém. Irmãos, o textuário da lição está lá em Romanos, capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os teus caminhos! E a verdade aplicada é que não é possível ao ser humano explicar ou estabelecer uma definição plena acerca de Deus. O nosso ponto de partida, portanto, é que Deus não pode ser explicado. Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, se desdobra, se mostra a nós por meio da sua palavra. Deus é Deus. O motivo de oração da semana é para que nós, cristãos, possamos entender e valorizar os atributos de Deus e assim crescermos mais e mais no conhecimento e na graça do Senhor. Os objetivos da lição são definir os atributos de Deus, mostrar as classificações dos atributos de Deus e ressaltar o valor de estudar os atributos de Deus. Meus irmãos, como introdução, nós vamos abordar alguns atributos de Deus, pois seria impossível, meus irmãos, nós relatarmos ou estudar todos os atributos. Seria impossível. Porque, primeiramente, nós temos que saber que somos falhos, somos limitados. E, em segundo lugar, nós devemos ter a consciência que estudar Deus, estudar os atributos de Deus, estudar a revelação que o Espírito Santo deseja revelar a cada um de nós, é tanto no particular quanto de forma universal, uma tarefa para a vida inteira. No tópico 1, nós vamos discutir sobre o que são os atributos de Deus. No 1, podemos conceituar Deus? Podemos explicar o que Deus é em perfeição? Ah, meus irmãos, devemos entender que Deus não pode ser explicado ou definido de forma alguma com palavras humanas, nem na plenitude da extensão do que Ele é. O Senhor não consegue ser apreendido por nosso conhecimento. Nosso conhecimento é finito, é incapaz de alcançar toda a beleza e a grandeza do Senhor. Portanto, Deus não pode ser explicado ou definido de forma plena e compreensível aos homens.
os atributos de Deus, eles vão descrever plenamente quem o Senhor é. É importante entender, meus irmãos, que Deus ele não pode ser explicado a nós da forma compreensível com os nossos rudimentos de cognição. Nós temos dificuldades, mas o Senhor, com misericórdia, com paciência e com a sua criação, ele nos alcança e nos faz conscientes da sua existência por meio dos seus atributos. Algo que precisa ser considerado é que conhecemos Deus apenas com base no que ele resolveu nos revelar. Assim, meus irmãos, há muito mais sobre Deus que não conhecemos, ou porque nosso intelecto não consegue compreender, ou porque ele simplesmente não nos revelou. No entanto, a gente tem que buscar um conforto. Nós devemos nos conformar e nos confortar na verdade de que o Senhor revelou tudo o que precisaríamos saber para conhecermos Ele nesta terra, nesta vida, nesta existência. A revelação de Deus aos homens é tão clara, como está escrito lá em Romanos 2, tanto na criação quanto nas Escrituras, que qualquer um que negligenciar a Deus se torna indesculpável. A revelação divina se demonstra não somente por meio da sua palavra, mas também por toda a criação que nos circunda. Portanto, meus irmãos, ainda no tópico 1, algo que precisa ser considerado é que conhecemos Deus apenas com base no que Ele resolveu nos revelar. No entanto, nós precisamos ficar nesse conforto do coração, sabendo e sendo cientes, tendo consciência plena, que com aquilo que o Senhor resolveu nos revelar por sua palavra e por sua criação é suficiente para que possamos crer, ter uma vida plena nele e possamos construir mais e mais um modelo de cristão, de pequeno Cristo, de seguidor do Mestre. No tópico 1.2, meus irmãos, sobre a definição dos atributos de Deus, nós devemos ter em mente que os atributos de Deus são um conjunto das suas características. Porque é isso que são atributos. É o conjunto das características, meus irmãos, ou das qualidades atribuídas ao caráter divino, de acordo com a sua autorrevelação. O Senhor quis se revelar a nós. E assim, ao longo das páginas do livro sagrado, o Senhor se descortina a nós. E nós passamos a conhecê-lo. Conhecê-lo na medida daquilo que ele tem revelado a nós. E é por isso mesmo que Jesus inúmeras vezes fala, e principalmente nos seus últimos momentos, Jesus fala acerca da sua união com o Pai, da sua semelhança com Deus, da sua unidade com o Senhor. E é por isso mesmo que ao final do seu ministério, quando lhe perguntam, Pai, Jesus, mostra-nos o Pai que nos basta. O próprio Jesus diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Por quê, meus irmãos? Não no sentido físico de observar, mas no sentido espiritual de ver e compreender os atos de amor do Senhor. Portanto, os atributos de Deus são qualidades atribuídas ao caráter divino, de acordo com sua autorrevelação. Além da designação atributos de Deus, às vezes a teologia sistemática também denomina tal estudo de qualidades de Deus. Às vezes os irmãos estão interessados em algum curso teológico. Também pode ser encontrado o termo perfeições de Deus. De modo que nós temos que entender todas essas expressões quando abrirmos um livro acerca do assunto, como expressões sinônimas. No tópico 1.3, assim diz, as coisas criadas, todos os atributos declaram a glória de Deus. Porque as coisas criadas, meus irmãos, como está escrito lá em Salmo 19:1, todas as coisas criadas declaram a glória de Deus. Toda a terra está cheia da glória de Deus. E como diz lá em Isaías, capítulo 6, versículo 3, parte A. Portanto, meus irmãos, nós temos que ter o primeiro passo
A primeira certeza é que Deus deseja que nós o conheçamos e que nós possamos ser participantes do seu amor, que nós possamos estar junto dele e assim que ele possa revelar a sua glória a nós. Portanto, o propósito de Deus na criação é revelar a sua glória aos homens, como está escrito lá em Salmos 8, versículo 1, e em Abacuque, capítulo 2, versículo 14. No tópico 2, meus irmãos, avançando, nós vamos ver acerca de uma categorização dos atributos de Deus. Para facilitar a compreensão dos atributos de Deus, a teologia cristã dividiu os atributos de Deus em duas categorias, que são a categoria dos atributos incomunicáveis, que são aqueles que Deus ele compartilha, ele torna ciente as suas criaturas. Ele faz participantes tanto as suas criaturas quanto as coisas criadas. E esses são os atributos comunicáveis, perdão, meus irmãos. E os atributos incomunicáveis são aqueles que Deus não necessita partilhar com a sua criatura e com a sua criação, porque Ele em si mesmo tem todos esses atributos. E aí o autor ressaltou alguns, como dentre os incomunicáveis, ou seja, aqueles que não fazem parte de comunicação com as coisas criadas, o Senhor coloca a onipotência, que está lá em Romanos capítulo 15, versículo 19, a onisciência, a onipresença. A onisciência está lá em João, capítulo 16, versículo 13, a onipresença, que está lá em Salmos 139, a eternidade, que está lá em Abacuque 9, versículo 14, a soberania, que está em Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13, a infinitude do Senhor, lá em Atos 17, 24 a 28, a aceidade, mais à frente eu irei explicar o que significa a palavra, que está em Salmos 90, 12, a sua imutabilidade, em Tiago 1, 17, e por fim a sua unidade, 1 Coríntios 8, 6. Meus irmãos, esta listagem é uma listagem não exaustiva. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o homem, na sua ciência, que o Senhor concedeu, como a própria palavra fala, que o Senhor é quem concede sabedoria e entendimento ao homem, o ser humano resolveu, assim, classificar os atributos de Deus, compartimentalizá-los nestas palavras. Obviamente que alguns autores vão dividir mais atributos, menos atributos, englobar alguns atributos ou dividir outros. Mas isso são características daquele que resolveu fazer essa divisão. Portanto, meus irmãos, é uma característica do teólogo que resolveu estudar, e não necessariamente daquilo que seja algo definido de forma teológica e eclesiástica a toda a cristandade. Outro exemplo são os atributos comunicáveis, que Deus fala, participa com a sua criatura, com a sua criação. Então ele partilha uma certa medida de compreensão desses atributos para que o homem possa se achegar numa profundidade desse entendimento, desses conceitos, sobre a perspectiva do Senhor. Por exemplo, a santidade, como está lá em Romanos 15, 16. A sabedoria, em João 14, 16. A verdade, em João 17, 3. A sua bondade, em Atos 14, 17. A sua misericórdia, em Efésios 2, capítulo 2, versículos 4 e 5. A sua justiça, em Atos 17, 31. A liberdade no Senhor. Como nós teríamos um conceito de liberdade, um conceito etéreo de liberdade, se não fosse por aquilo que o Senhor nos ensinou, como está lá em Mateus 11, 26, e a paz, como está em Juízes 6, versículo 24. Meus irmãos, nós devemos entender
que todo este arcabouço, ele é um arcabouço cristão. Há algumas outras pessoas que gostam de pegar emprestado alguns outros atributos que foram estudados não só pelo protestantismo, mas também por outras ciências cristãs. Mas não nos convém adentrar sobre esse aspecto. O nosso aspecto aqui, o nosso limite, é falar sobre os atributos do Senhor. No tópico 2.1 fala que a existência de Deus não se discute. Por quê, meus irmãos? Porque é o pressuposto básico. O pressuposto básico, inclusive, não é uma questão nem de prova, é uma questão de fé. Prova, como algumas vezes eu já repeti, prova, ela está no campo da ciência. E a ciência se fundamenta na falseabilidade dos fatos. Então, quando algum cientista, alguma pessoa que tem estudado ciência, se achega aos irmãos e fala: meu irmão, eu tenho esta teoria, este teorema. As teorias, meus irmãos, elas se baseiam em fatos que são comprovados por base em evidências físicas, e essas evidências físicas levam à criação de uma teoria, que seria uma regra geral. Mas ela está baseada em fatos falseáveis. Isso quer dizer o quê, meus irmãos? Que se existir uma teoria mais verdadeira do que esta, e aí é que está a grande questão, esta teoria cai na ciência e a outra assume o campo de verdade. Obviamente, a fé não trabalha com esse tipo de assunto. A fé trabalha com certeza. A fé trabalha com um crer absoluto no Senhor. E, portanto, com duas grandes fontes desse conhecimento. Primeiro é a criação física. O apóstolo Paulo fala isso abertamente. Que a criação, ela faz uma denúncia, meus irmãos. Ela diz ao mundo, ela diz a nós, seres humanos, que foi o Senhor, aquele que arquitetou, planejou, construiu e executou toda a criação. E as Sagradas Escrituras é o segundo momento em que nós podemos ter a certeza do Senhor, em que nós podemos ter a certeza do direcionamento do Pai, a certeza e a convicção do que Ele deseja para nós, que é se fazer conhecido a nós. Portanto, pela fé nós cremos na existência de Deus. E é por fé, é por crer, por estar absolutamente posto. Como está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, e em Eclesiastes capítulo 5, versículos 1 e 2. No tópico 2.2, nós começamos a falar sobre os atributos incomunicáveis de Deus. São assim chamados porque não podem ser atribuídos à sua criação, às criaturas. Exemplo, meus irmãos, eternidade. Lá em Salmos, ele fala que o Senhor fala de eternidade a eternidade. Em certa vez, o pastor Gesiel foi bem claro. Ele falou que a primeira eternidade a que o Salmo se refere, ela está imbuída, ela está querendo significar, ela está querendo representar e falar a nós a eternidade de Deus, que é a eternidade que Ele tem em si mesmo. E depois ele aponta para a eternidade das coisas que Ele criou, porque o Senhor é tão poderoso que Ele teve o poder de criar a eternidade para outras coisas. Um exemplo, o universo. O universo, ao nosso ver, hoje, até o momento, ele é eterno. Apesar que o Senhor fala na sua palavra que haverá um momento de se fazer novas todas as coisas. Como a nossa mente humana é limitada e nós não podemos compreender se isso será na extensão ou não de todo o universo, nós continuamos crendo que o Senhor, Ele abriga em si mesmo um conceito maior de eternidade. A aceidade, meus irmãos, que eu havia falado, a aceidade, ela significa que Deus é autoexistente. Ele não necessitou de nada nem de ninguém para continuar a existir.
ele permanece existindo. Não depende de ninguém para além de si mesmo. Ele é Senhor e soberano. A aceidade de Deus, ela está diretamente ligada à sua eternidade. Claro, né, meus irmãos? Como está lá em Salmos 90, versículos 1 e 2. Portanto, Deus, no seu atributo de eternidade, ele não tem começo nem fim. Ele existe sem sucessão de momentos. Para ele não existe passado, presente e futuro. O presente do Senhor é a própria eternidade. É ele em si mesmo. O tempo está submetido ao seu controle e ao seu domínio, como está lá comprovado em Gênesis 21, 33 e também Salmo 90, versículos 1 e 2. A unidade do Senhor significa que Deus é um e que todos os seus atributos estão inclusos no seu ser, a nós, sob a nossa perspectiva, submetido a todos os tempos. Sob a perspectiva do Senhor, ele não se submete ao tempo. Todos os atributos estão nele mesmo. Obviamente, meus irmãos, isso não fere de modo algum a nossa doutrina cristã da Trindade, da Triunidade. Não contradiz esse princípio, porque há três pessoas distintas. As manifestações do Senhor, talvez até a palavra manifestação seja imprecisa, porque são pessoas de fato, que são em um mesmo e ao mesmo tempo o nosso Deus. E essa dificuldade a nós, por causa da nossa limitação de cognição, de entendimento, da nossa limitação de capacidade de entender as coisas como o Senhor é. Outra característica, e tudo isso está lá comprovado, meus irmãos, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, em Efésios 4, capítulo 6, em 1 Coríntios 8, versículo 6, e em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, sobre a unidade do Senhor, sobre a imutabilidade. Deus, ele não muda jamais, ou seja, tanto o seu ser como suas perfeições, elas não sofrem alteração alguma. Não é pelo tempo, não é pela circunstância, não é pelo que eu ou você deixamos de fazer, meus irmãos. Cada um de nós podemos alçar a certeza no Senhor, que é a nossa rocha eterna de salvação. O Senhor não muda de forma alguma, nem seus propósitos, nem suas promessas, como está lá escrito em Tiago 1,17. É importante entender que qualquer tipo de alteração que as Escrituras pareçam sugerir, meus irmãos, são apenas de figuras de linguagem para nós, humanos, para que nós possamos compreender de uma forma mais didática o relacionamento do nosso Deus com a gente, conosco, do nosso Deus conosco. Por quê? Porque o Senhor também é um grande professor. Acima de tudo, é Ele que é o professor que ministra todas as coisas. É o Senhor que nos ensina de forma didática. E às vezes, alguns dos profetas, daqueles homens de Deus que foram levantados, usaram expressões, justamente figuras de linguagem, para se tornar mais fácil a compreensão do que Deus queria falar a nós. Também sob o mesmo aspecto da infinitude do Senhor, Deus é infinito em seus próprios ser e não sofre nenhum tipo de limitação. O tempo e o espaço não podem limitá-lo, como está escrito lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, e também em Atos 17, versículos 24 a 28. Talvez a qualidade de infinitude, meus irmãos, seja um dos atributos de Deus, que apresenta mais dificuldade de compreensão por parte dos homens, porque nós somos finitos. Então é muito complexo que alguma coisa que tenha limites tente entender aquele que é o Senhor, que não possui limite algum. Geralmente os estudiosos eles entendem que a infinitude de Deus também aparece revelada por meio de outros atributos, como a sua onipresença, a sua onisciência e a sua onipotência, além da própria eternidade e da própria aceidade do Senhor.
Ainda, já citei aqui, onipresença, onipotência e onisciência do Senhor. Tanto ele não se limita ao espaço, ele não se limita aos poderes constituídos na existência e também não se limita aos entendimentos e significações que a compreensão possa dar. O Senhor, ele é infinito, tanto em conhecimento, como está lá em Salmo 139 e também no Salmo 147, versículo 4, como em poder. Ele não se limita em poder, como está em 2 Coríntios 6,18 e Atos 1,8. E ele também não se limita ao espaço, ele está onde ele desejar estar. Como também está lá demonstrado em Salmo 139. Porque a sua presença é infinita, de modo que ele pode estar presente em toda parte, com toda a plenitude do seu ser. E por fim eu vou citar aqui a soberania do Senhor. Mas existem, como eu já falei, meus irmãos, vários outros atributos do Senhor. E aqui, como eu estou falando dos incomunicáveis, existem vários outros atributos que podem ser estudados, principalmente por aqueles que se dedicam à área teológica mais aprofundada. E a soberania do Senhor, como diria nas palavras da irmã Janilza, da missionária Janilza, o Senhor continua no controle de todas as coisas. A soberania demonstra que Ele é quem governa o universo e conduz a história segundo os seus propósitos eternos. É importante saber que a soberania do Senhor não se anula com a responsabilidade humana e nem a responsabilidade humana descaracteriza as ações soberanas de Deus, como está lá bem demonstrado em Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. Passando o slide, os atributos incomunicáveis de Deus, como diz Russell E. Joyner, assim ele fala: Deus existe por si mesmo, pois não depende de nenhuma fonte originária para existir. Meus irmãos, como diz o profeta Jeremias, o Senhor Deus é a verdade, Ele é o Deus vivo. O Senhor Deus, Ele é verdadeiro, é um atributo dele. O profeta, assim como nós, consegue observar os conceitos mais básicos de Deus. O nosso Deus, ele é vivo e é verdadeiro. Assim como ele é um Deus vivo, ele também, meus irmãos, possui uma parte oculta, que é aquilo que eu lhes falei. É a parte daquilo que não foi revelado a nós, mas que será revelado no porvir. Portanto, meus irmãos, como está dito lá, em Êxodo 33, versículos 18 a 20, nem mesmo Moisés, que estava ali face a face com o Senhor, e aqui também é outra figura de linguagem, o face a face quer dizer que Moisés não se submetia à forma indireta de comunicação, vamos colocar assim, do Senhor, porque durante todo o momento o Senhor vem falando por meio de seus profetas de forma a conduzir o povo de Israel. Moisés falava com o Senhor como quem fala com um amigo, e por isso que a palavra de Deus diz que ele falava face a face. Mas também Isaías diz ainda sobre o aspecto do Deus oculto, meus irmãos, que é o Senhor que não se revela a nós, porque ele é muito grande para se revelar à nossa compreensão limitada. Então Isaías diz assim, lá no capítulo 45, no versículo 15, Tu és um Deus misterioso que te ocultas. Há algumas versões, tá, meus irmãos? Depende da versão. O Senhor, ele é o Criador do universo. Como diz lá em Gênesis 1:1, ele no princípio criou os céus e a terra. Assim, ele faz todas as coisas, como está dito lá em Isaías 44:24. O Senhor Deus também não se limita ao tempo. E como Deus, para ele, o tempo é uma coisa criada. A noção de tempo, ela está submissa ao Senhor. Portanto, meus irmãos, início, período de existência e fim não se aplicam a Deus. Nem mesmo
à matéria e ao espaço. Se ao tempo o Senhor não está sujeito, que dirá a matéria e o espaço? Portanto, ele não se submete também à matéria e ao espaço. Como a gente pode ver, meus irmãos, o Senhor, seu próprio nome, declara que ele continua sendo. Deus não depende de ninguém para aconselhá-lo ou para ensiná-lo, como está em Isaías 40, versículo 14. E ele não necessitou de outro ser para ajudá-lo na criação, muito menos na sua providência do universo se firmando, como está em Isaías 44, 24. Ele é o único por independer de qualquer outro ser do universo, como está em Atos 17, versículo 25, e em João, capítulo 5, versículo 26. No tópico 2.3, meus irmãos, prosseguindo, nós vamos nos remeter aos atributos comunicáveis de Deus. São aquelas virtudes divinas que se refletem de forma derivada e limitada, mas que se apresentam a nós, seres humanos, criados à imagem do Senhor, para que nós possamos compartilhar desse conhecimento com o Senhor. Eles tratam-se de atributos que revelam a condescendência de Deus em se mostrar a nós. Por exemplo, meus irmãos, o amor. A Bíblia declara explicitamente: Deus é amor. Está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8. O amor, como um dos atributos de Deus, ele tem que ser entendido, como disseram os escritores do Novo Testamento, como amor ágape. É um amor profundo e incondicional, que ao mesmo tempo revela uma grande afeição, um cuidado, um zelo, uma correção e uma abnegação. Meus irmãos, o apóstolo Paulo descreveu o amor de Deus como aquele que foi derramado no coração dos cristãos genuínos, como está em Romanos capítulo 5, versículo 5. A maior manifestação do amor, portanto, foi a manifestação de Jesus vindo à Terra. Esse ato imerecido foi designado do Senhor Jesus, morrendo por nós pecadores, como graça, como está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículos 4 a 8. Também nós podemos falar sobre o atributo comunicável da bondade. Esse está diretamente ligado ao amor. Enfatiza a benevolência de Deus para conosco. Tudo que o Senhor faz é essencialmente bom e legítimo, porque de si mesmo só pode vir a bondade. Ainda que o homem não compreenda, meus irmãos, como está em 2 Crônicas 30, versículo 18, como está em Salmo 86, versículo 5, como está em Salmo 100, versículo 5, como está em Salmo 119, versículo 68, como está em Atos, capítulo 14, versículo 17. A misericórdia também se revela pelo Senhor acerca da piedade e compaixão que Ele demonstra para conosco, para os miseráveis e angustiados, como está também lá em Efésios 2, 4, 5. Capítulo 2, versículos 4 e 5. Portanto, meus irmãos, ainda também acerca da sabedoria, demonstra que Deus é infinitamente sábio, de modo que Ele próprio é a fonte da sabedoria. A sabedoria lhe é sujeita. O profeta Daniel entendeu isso ao dizer que deles são a sabedoria e a força. Está lá em Daniel, capítulo 2, versículo 20. Também está em conformidade àquilo que está escrito em Jó, capítulo 12, versículo 13. E em Jó 36, versículo 5. A justiça demonstra um outro desígnio de Deus. E às vezes, como mais à frente nós vamos falar, no item 3, às vezes nós confundimos e achamos que Deus não tem a capacidade de ser amoroso e justo simultaneamente. Mas isso é por aquilo que eu acabei de falar sobre a nossa limitação de conhecimento e de entendimento. Portanto, a justiça demonstra que Deus é plenamente justo e perfeito em toda a sua retidão. Não há injustiça no Senhor, nenhum tipo de desigualdade, meus irmãos. O Senhor é o maior símbolo de isonomia, de igualdade e de equidade. Só o Senhor é sempre correto, e só o Senhor possui juízos sempre perfeitos, como está em Salmo 11, versículo 7. Em Daniel 9,
capítulo 9, versículo 7 também, e em Atos 17, versículo 31. A santidade, como nós já falamos, demonstra o quanto Deus é separado do pecado, o quanto Deus é comprometido com sua honra. E assim ele nunca está relacionado a qualquer coisa impura ou qualquer comportamento indigno que simbolizam falta da presença dele. Como está lá em Isaías 40, 25, em Abacuque 1, 12, em João capítulo 17, versículo 11, e em Apocalipse capítulo 4, versículo 8. A santidade de Deus, ela exige, meus irmãos, que os pecadores estejam separados dele, a menos que eles sejam justificados pelos méritos de Cristo Jesus. E assim eles podem se tornar, num processo, santos. Ainda há vários outros, como a veracidade, como está lá falando sobre Jesus, sobre Deus sendo verdadeiro e infalível. Como Deus, o próprio Deus demonstrando a sua, como sendo verdadeiro, como Jesus falou em João 17, 3. A liberdade do Senhor, que nós podemos entender esse atributo. Ele pode fazer tudo aquilo livremente, sem depender de ninguém. Ele executa a sua vontade livremente, como está em Mateus 11, 26. E a paz, porque o Senhor é paz, como está em Juízes 6, 24. Portanto, meus irmãos, ainda para finalizar aqui, acerca dos atributos comunicáveis de Deus, o autor traz também alguma divisão, e aqui também mais uma vez, meus irmãos, é uma divisão meramente acadêmica, teológica. Ela não significa uma divisão propriamente construída da parte do Senhor, ela é construída da parte dos homens para tentar entender o Senhor de forma melhor, de forma mais apropriada. Por exemplo, aqui ele divide em dois grupos dos atributos comunicáveis, aqueles ligados à graça do Senhor, como o amor, a misericórdia, a paciência, e aqueles ligados à santidade de Deus, a majestade, a retidão e a justiça. Isso é apenas para fazer uma classificação e um estudo, porque nós devemos sempre nos lembrar que o Senhor, assim como nós, o Senhor, ele é único. E ele não pode. Nós dividimos os seus atributos para melhor compreendê-lo, como uma forma acadêmica, pedagógica, e assim ele mesmo se deu a conhecer a nós, já conhecendo dessas nossas limitações e dificuldades de compreensão e entendimento. Mas o Senhor mesmo, ele é único. Assim como quando alguém observa um outro irmão, ele fala, aquele irmão, aquele pastor, e cita o nome da pessoa. Ele não cita os atributos da pessoa quando quer representar ou afirmar alguma coisa. Amém, meus irmãos? E agora, por fim, o tópico 3. O valor de conhecer os atributos de Deus. Meus irmãos, desde os primórdios até atualmente, o homem vem procurando Deus e querendo saber quem Ele é. Várias correntes teológicas tentam explicar Deus da sua maneira, mas Deus se auto-revela, não pela vontade do homem, mas por si mesmo. Ele se revela por meio das suas escrituras. A natureza de Deus se revela por meio de seus atributos. Meus irmãos, quando estudamos os atributos de Deus, mesmo de forma limitada, com a nossa capacidade limitada como seres humanos, nós vislumbramos o caráter do Senhor. E ao vislumbrarmos o caráter, nós temos consciência, passamos a ter consciência do que o Senhor deseja. Qual é o seu desejo, a sua vontade e aquilo que Ele quer para nós. Então entendemos um pouco mais sobre o Senhor, como Ele é, como devemos adorá-lo, como atribuir-lhe glória. Assim nós chegamos de forma mais apropriada e consciente diante dos pés do Senhor. Eles também, os atributos de Deus, eles nos auxiliam a ter uma compreensão da natureza do Senhor, a natureza infinita de Deus em relação ao universo. Portanto, nós passamos a entender o Senhor como um ser autoexistente, um ser independente e infinitamente exaltado sobre a natureza,
sobre a criação, sobre a existência, e que não sofre nenhum tipo de limitação por ela. Portanto, meus irmãos, entendemos também que os atributos de Deus fazem parte da própria essência do seu ser, ou seja, as qualidades de Deus e seu ser são uma coisa só. Como eu falei, meus irmãos, quando olhamos para uma pessoa, não vamos elencando todas as qualidades dela. Nós olhamos para a pessoa e sabemos quem ela é. Se a pessoa é uma pessoa bondosa, se faz caridade, se nos trata bem. E nós lembramos com afeto. Da mesma forma, o Senhor tem os atributos e pelos atributos nós passamos a conhecê-lo de uma forma melhor. Portanto, as qualidades de Deus e seu ser são uma coisa só, são indissociáveis. E cada um de seus atributos é infinito e não conhece nenhum tipo de limitação. No aspecto 3.1, assim está escrito: podemos saber mais quem o Senhor é. Ao estudarmos os atributos de Deus, vemos como Deus age em relação à sua criação, a cada criatura. E nós passamos a nos aprofundar no conhecimento do Senhor. Assim como está escrito em Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída. E ele a nós virá como a chuva serôdia, que rega a terra. No aspecto 3. No item 3.2, nós assim falamos, que nós nos tornamos mais apropriados daquilo que é o Senhor, do seu caráter. E assim nós nos tornamos mais preparados contra heresias e falsos ensinamentos. Aqui eu já li a parte do profeta Oséias, e assim diz os apóstolos Pedro e o apóstolo Paulo: antes cresçamos na graça, mas também no conhecimento, segundo a Pedro 3,18. E para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 4,14. Portanto, meus irmãos, algumas pessoas não compreendem adequadamente os atributos de Deus e cometem erros gravíssimos na interpretação das Escrituras e fazem descrições equivocadas do caráter de Deus, que afrontam a sua perfeição e a sua infinitude. Por exemplo, algumas pessoas atribuem, como eu falei agora há pouco, algumas pessoas priorizam alguns atributos em detrimento de outros, como eu falei da questão do amor e da justiça. Mas sob o olhar de Deus, o amor e a justiça são uma coisa só. Nós é que separamos e damos esta primazia, ou ao amor ou à justiça. Mas sob o aspecto do Senhor, Ele, conhecedor de todas as coisas, onisciente e uno e infinito e eterno e ilimitado, o Senhor observa a sua manifestação tanto em amor, por meio do seu atributo do amor, quanto por meio do seu atributo de justiça como uma coisa só, como partes integrantes dele. Portanto, a verdadeira doutrina bíblica é a de que Deus é todo amor e toda justiça. O fato de Deus providenciar o plano de redenção não o faz ser mais amor do que justiça, meus irmãos. E o fato de Ele punir o pecador, que não foi justificado pela obra de Cristo, não o faz injusto ou menos amoroso. Portanto, o Senhor é todo amor e toda justiça. É apenas para dar um exemplo de como nós podemos combater alguns equívocos sobre os entendimentos que são feitos de forma errada, quando as pessoas avaliam apenas alguns atributos do Senhor e não o contexto em que está sendo permeado todo o atributo descrito na Sagrada Escritura. E por fim, agora, meus irmãos, no item 3.3, por meio dos atributos do Senhor e de seu estudo, do conhecimento e da aplicação a este conhecimento, nós podemos dar ao Senhor uma adoração verdadeira. Assim nós prosseguimos no conhecimento de Deus. E assim como está escrito, aqueles que propõem um tipo de adoração que ignora a verdade e as doutrinas da palavra de Deus, desprezam no seu todo
o único alicerce da verdadeira adoração. Foi o que o autor ressaltou nesta lição. Meus irmãos, para concluir, Deus é aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Está em Efésios 1:11. Os seus atributos são inegáveis, estão patentes a todos nós, quer seja por meio da criação, quer seja por meio da sua palavra revelada. Não há como discordarmos da perfeição do Senhor. Portanto, meus irmãos, também quero ressaltar que estas listas que o autor traz de atributos, elas não são limitadas. Assim como o Senhor não é limitado, estas listas são apenas um esforço teológico para que possamos ler e entender do Senhor. Mas que cada irmão possa conseguir se aprofundar na palavra do Senhor, ver os versículos que, em razão do tempo, da correria do tempo, do tempo que devemos remir na apresentação da Escola Bíblica Dominical aos irmãos, em razão de remir o tempo, é o nosso dever apenas citar os versículos. Mas os irmãos podem pegar a revista, lê-la e completar com as informações que hoje estão tão acessíveis a nós, por qualquer meio aí de internet. Então que nós possamos estar sempre plenos do conhecimento do Senhor e conseguirmos apreender de forma adequada os atributos de Deus. Eu agradeço a oportunidade, meus irmãos, no nome do Senhor Jesus, e aqui me despeço para a honra e glória do Senhor. Amém. Obrigado, meus irmãos.